Lucas 12, versos 42 e 43. A Bíblia diz assim: o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Feche seus olhos. Deus, te agradecemos, Pai, por esse tempo na tua casa. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem nos permitido experimentar, meu Deus, a tua palavra de uma forma, meu Deus, profunda. O Senhor tem sido misericordioso e bondoso conosco e tem feito, meu Pai, com que o teu Espírito se manifeste em nosso meio, nos trazendo conhecimento e entendimento e principalmente, meu Pai, a revelação da tua palavra. Que neste momento, meu Pai, todas as coisas, Senhor, possam convergir para esse tempo em que temos aqui agora com o Senhor, e que o Senhor tenha total liberdade nesse recinto, meu Pai, para poder, meu Deus, fazer com que cada um dos que aqui entraram possa, meu Deus, ouvir, compreender e receber, meu Pai, aquilo que vem dos céus. É só o Senhor, meu Pai, quem pode fazer isso, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar de tempo, a lição que Jesus traz nessa passagem de Lucas 12, do 42 ao 43, fala sobre um administrador que ficou encarregado de fazer alguns trabalhos e de servir alimentos durante ou em um período de tempo. E ele diz que feliz é o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim como voltar. Há uma relação direta entre o serviço que é desempenhado, entre a função que foi atribuída e entre o tempo que aqui na parábola foi dito, dar a sua porção de alimento no tempo devido. Significa que no reino de Deus existem coisas que nós precisamos fazer, mas precisamos discernir, precisamos entender, precisamos compreender o tempo das coisas. Porque, queridos, vivemos em um mundo, e o mundo que nós vivemos, ele é norteado por uma dimensão de tempo. Estamos imersos em uma dimensão temporal. E por que é que isso é importante para nós? O próprio Jesus, em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, traz uma revelação para nós, dizendo assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus agora estava usando esta linguagem que eu estou dizendo a você, falando a respeito de tempo, dizendo que esse tempo era chegado, que estava próximo e que algo precisaria ser feito agora dentro desse tempo, o qual ele destacava e dizia que estava próximo. Como entender aqui agora essa relação de uma parábola que me diz que o meu Senhor me encarregou de fazer algo, mas esse algo que ele me encarregou de fazer precisa ser feito dentro de uma dimensão chamada tempo devido. Como compreender agora Jesus, que vem, o próprio Deus encarnado, e nos diz: o tempo é chegado. Há algo que você precisa fazer dentro desse tempo que é chegado, porque o reino de Deus está próximo. Que tempo é esse que a Bíblia está falando? De que dimensão é essa que a Bíblia está sinalizando para nós? Queridos, entenda, se você quiser se envolver com algo simples que foi feito aqui nessa noite, se você quiser trabalhar com música, você vai entender que a música, ela toda é pautada dentro de uma dimensão de tempo. Você tem que
se adequar ao tempo em que alguém está cantando uma música, porque senão você está cantando uma estrofe e a pessoa ainda está cantando a estrofe anterior. Um instrumentista, ele tem que aplicar uma nota musical dentro de uma compreensão de tempo que é compreendida em conjunto por todos que estão atuando naquele momento, para que todos possam produzir o mesmo som dentro do mesmo tempo. Porque ainda que você coloque e aplique a nota correta, se você aplicar ela no tempo errado, você vai destoar daquilo que está sendo feito. Mas pastor, eu não entendo de música, malmente eu bato palma na igreja, só canto e louvo. Mas antes de você chegar na igreja, é possível que você também tenha aplicado um conceito de tempo e nem tenha percebido. Quando você vai atravessar uma rua, você olha para o carro que está vindo e você calcula na sua mente o tempo que leva para aquele carro chegar até você, e você passa pela rua. É por isso que às vezes tem pessoas que não entendem quando elas chegam na beira de uma pista, de uma rodovia movimentada, e de repente alguém sai do meio da multidão e consegue passar pelo meio daqueles carros, e as outras ficam olhando e se perguntando: como é que esse cara passou? Isso significa que aquela pessoa, ela tem uma noção e uma compreensão de tempo mais apurada do que todas as outras que estavam ali. E ela conseguiu olhar, calcular, pensar e se sentir segura para atravessar sem ser atingida pelo carro. Já tem outras que são o contrário. Elas ficam esperando até o momento que não tem carro nenhum para passar. Entenda, irmãos, talvez você nunca soube disso. Eu estou lhe explicando. Se por um acaso você começasse a desenvolver alguma arte musical e a música lhe puxasse agora para você desenvolver essa habilidade com o tempo, isso ia melhorar o fato de você saber atravessar uma rua depois, porque a sua noção de tempo ia ficar mais apurada. Você ia começar a calcular mais fácil o tempo. Quando você está cozinhando, as mulheres que já têm mais experiência, elas colocam uma panela no fogo, saem para fazer outras coisas, mas elas já sabem exatamente o tempo que aquilo que ela colocou no fogo leva para cozinhar, e é impressionante que ela volta à beira do fogão no tempo exato de desligar a panela. No braço da maior parte de vocês tem um relógio. E para que serve um relógio? Para contar o quê? O tempo. Então você, quando acorda de manhã, você sabe o tempo que você tem para se aprontar, o tempo que você tem para chegar no trabalho, o tempo que você tem para permanecer no seu trabalho, o tempo de almoço que você tem dentro do seu trabalho. Você sabe todas as coisas calculadas a respeito do tempo. Agora, eu vou dar dentro dos exemplos práticos que eu dei, o que a Bíblia está querendo nos ensinar. Se você, na hora de ir para o seu trabalho, você vier para a igreja, o que é que acontece? O que acontece? Se na hora de você ir para o trabalho, você for para a praia, o que é que acontece? Vai dar bom isso aí? Você vai poder chegar para o seu chefe e dizer que na hora que era para você estar trabalhando, você foi passear na praia? Por que você não vai dar certo com um processo desse? Porque o tempo que você tinha naquele momento, você vendeu a alguém. Aquele tempo ele não é mais seu. A sua jornada de trabalho é um tempo da sua vida que não lhe pertence mais. A gente não enxerga assim muitas vezes, né? A gente só acha que a gente tinha que estar no trabalho 8 horas da manhã e depois a gente voltava para casa às 6 horas. Mas dentro de uma relação mais profunda, o que há ali é um pagamento pelo seu tempo. O tempo de algumas pessoas vale mais do que o de outras. Tem pessoas que o tempo dela
você paga lá, sei lá, R$ 5 a hora dela. Já tem outros profissionais que a hora de trabalho dele é muito cara. É o tempo em que ele vai estar parado, dedicado a uma atividade a qual ele se obrigou para receber algo em troca. Então, nós prestamos serviços na sociedade. Nós dedicamos tempo para algumas coisas e algumas atividades as quais nos dão prazer e nos dão alegria. Mas nada do que fazemos nessa dimensão foge ao controle do tempo. O tempo inteiro, ó a palavra, o tempo inteiro, estamos presos a alguma dimensão do tempo. A Bíblia é quem mais expressa para a gente a bolha do tempo em que estamos inseridos. Quando você vai ver o livro de Gênesis, no seu capítulo 1, no verso 1, traz uma dimensão de tempo, porque diz: no princípio Deus criou os céus. O que é que você entende quando alguém fala sobre princípio? Princípio é o começo, é o início, ou a contagem do zero, se eu pudesse dizer, de uma escala temporal. É por isso que quando a Bíblia fala de Deus, diz que Ele não tem início, porque Deus não está preso à dimensão do tempo. Deus vive em uma outra dimensão, que se chama a dimensão da eternidade. E aonde Deus vive, não se conta tempo quando nós, como nós, contamos na dimensão em que estamos inseridos. É por isso que os nossos dias, a Bíblia diz, que estão contados. Você nasce e você vê por uma média a contagem de tempo da vida das outras pessoas. Uns vivem 50, outros vivem 60, outros vivem 70, uns vivem 100, outros 110, mas ninguém vive 200. Então você já nasce com uma certeza, que por melhor que você seja, por mais que você cuide da sua saúde, você nunca vai conseguir atingir essa dimensão de tempo. E você sabe que o seu tempo, ele vai ter um fim na dimensão que você está. Mas você sabe que um dia a contagem do seu tempo nessa dimensão teve um início. E quando nós iniciamos a contagem de algum tempo, podemos dizer que essa contagem é um princípio. Então, agora usando a lógica da nossa vida, se Deus estabeleceu um princípio para essa contagem, essa dimensão de tempo, Ele nos ensinou a contar e administrar esse tempo. E isso é interessante porque agora no verso 14, você vai ver Deus dizer: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Não foi o cientista que inventou as estações. Não foram os cientistas que descobriram a contagem dos dias, dos anos e das semanas. Quando Deus criou o mundo, Deus estabeleceu um princípio. E quando estabeleceu esse princípio, Ele nos inseriu dentro de uma escala de tempo, a qual Ele colocou elementos que servissem de sinais, para que pudéssemos compreender a contagem do nosso tempo. Você já pensou se você vivesse sobre a face da terra e nós não tivéssemos nenhuma espécie de contagem de tempo? Se não tivesse como controlar ou como calcular o tempo que as pessoas vivem, você de repente só visse as pessoas morrendo, não haveria expectativa, não haveria uma dimensão palpável do que é o tempo. Só que aí agora eu falei a vocês que a Bíblia fala de um princípio, mas você também vai encontrar agora no final da Bíblia um outro tempo, que não é mais o tempo do princípio, mas é o tempo
do fim. Você vai encontrar em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 10, ele vai dizer: então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Aí no verso 13 ele vai dizer: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Se você for ver o livro de Apocalipse da Bíblia, é um livro que trata de revelações futuras, de coisas que ainda não aconteceram, mas de coisas que remontam para o fim das coisas. A Bíblia, ela é um controle completo do tempo, da dimensão do homem sobre a face da terra. Por que é que eu tenho que dar essa explicação a vocês a respeito de tempo? Porque nós acabamos de ver que em nenhuma parábola a Bíblia diz que nós temos algo a fazer, mas assim como na música eu preciso aplicar a minha nota dentro do tempo, eu preciso calcular corretamente o tempo para atravessar a rua. O serviço para ser desempenhado para Deus, a Bíblia nos diz que tem que ser em um tempo devido. Jesus disse que na dimensão em que ele se encontrava naquele tempo, havia um tempo que foi chegado. Então a primeira coisa que você precisa nessa noite agora saber, porque vai lhe dar base para você caminhar comigo, é que a Bíblia, ela fala de um tempo do começo, mas fala também de um tempo do fim. A Bíblia fala de como as coisas foram criadas, mas a Bíblia também vai dizer como elas serão completamente destruídas. E aqui você vai entender que existem duas dimensões de tempo. Existe um tempo que é o tempo do homem, e esse tempo, ele é chamado de Cronos. É por isso que quando você vai ver algum atleta correr, você vai fazer uma contagem cronológica. Bota aí o cronômetro. Tudo vem dessa palavra chamada Cronos. É o tempo calculado na dimensão em que o homem se encontra. Não existe o tempo Cronos na dimensão em que Deus se encontra. Porque na dimensão de Deus, você não tem princípio e não tem fim. Agora, na dimensão do homem você tem começo. Na dimensão do homem, você tem fim. E aí ele vai nos dizer agora, quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, ele vai dizer assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. Ele falou de duas coisas aqui, usou a palavra tempo, uma depois da outra. Mas essas duas palavras, elas não têm o mesmo significado. Ele disse o seguinte, se você prestar atenção, ele falou aí, o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Eu pensei quando eu li que tempos eternos aqui, então, estava falando do tempo de Deus. Mas não estava falando do tempo de Deus. Estava falando do tempo cronológico. E ele fala de uma promessa de Deus antes dos tempos eternos. Só que quando ele vai para o versículo seguinte, ele vai dizer agora, no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra. Quando ele fala agora dessa segunda dimensão, ele agora está falando do tempo de Deus, no devido tempo. Por que é que eu preciso saber disso, queridos? Porque quando eu não consigo discernir entre o que é o tempo do homem e o tempo de Deus, eu começo a ter confusão dentro da compreensão da palavra de Deus.
e começo agora a desenvolver um serviço ou uma obra para Deus, que muitas vezes vai ser aplicada em um tempo errado. O livro de Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Há uma ocasião certa para cada propósito debaixo do céu. Você não pode servir comida para quem não tem fome. Tem tempo que você vai ter que dar água, porque a pessoa tem sede. Tem outro tempo que é a hora de você aí sim servir comida, porque a pessoa tem fome. Tem tempos que a palavra de Deus ela precisa ser aplicada. Você precisa discernir e compreender o que é que Deus quer de você no tempo em que você está inserido. Qual é o tempo de Deus hoje na sua vida? E aí entenda que eu não estou falando de uma contagem de tempo, porque quando ele está falando um Deus que não mente, que prometeu antes dos tempos eternos, ele está fazendo uma alusão aqui a uma contagem de tempo. E uma contagem de tempo é como se eu perguntasse a sua idade. E você tem que entender que o tempo de Deus na sua vida não tem nada a ver com a idade que você tem. O tempo de Deus na sua vida não tem nada a ver com o tempo de crente que você tem. Às vezes parece que a gente precisa entender muita coisa da palavra de Deus. Porque, queridos, tem coisas que a gente não está compreendendo porque é que Deus está querendo que eu tenha um determinado tipo de conhecimento. Mas se você não tem a compreensão da dimensão da onde Deus quer lhe levar, você nunca vai chegar lá. Tem gente que gostaria de entrar na escola já para fazer o 3º ano e ir embora. Sim ou não? Tem gente que gostaria de entrar na faculdade já para cursar o último semestre. Talvez no último dia de aula ainda. Só para assinar a lista de presença e ir embora. Mas você tem que entender, e aí agora eu estou falando do tempo humano. Dentro de uma relação de tempo humano, um conteúdo precisa ser passado, e isso foi dividido dentro de uma escala de tempo, e se você cumprir aquele tempo, dentro do que foi programado, quando você conclui aquele tempo, as pessoas certificam que você está habilitado para fazer alguma coisa. Quando nós estamos falando do tempo de Deus, essa relação não se aplica. Tem gente que pensa, eu entrei na igreja agora, e porque eu entrei na igreja agora, eu vou ter que ficar aqui muito tempo no banco penando, esperando o dia em que eu vou entrar em uma faculdade de teologia, para aprender hermenêutica, homilética, e mais não sei quantas ecléticas, que eu não sei o nome dessas coisas, para um dia eu poder falar de Jesus para alguém. Essa é a concepção de tempo que nós temos com a nossa mente humana. Essa é a concepção de tempo que nós temos quando alguém chega e se orgulha em dizer: eu tenho 18 anos de crente. Daqui a pouco vai ter que ter uma previdência social de Jeová. Porque a partir dos 20 anos de crente, eu já estou aposentado, já fico em casa, e o diácono tem que me servir a ceia em casa, o pastor botar agora uma TV para eu assistir o culto, porque eu estou no sistema de cotas agora do Ministério Celestial. É como, queridos, se nós quiséssemos ter prerrogativas e privilégios pela contagem humana de tempo, e como se isso tivesse algum significado diante de uma contagem de um tempo que não é o tempo humano. Às vezes, eu vou trazer um exemplo para vocês, que nós usamos comumente, que talvez chegue próximo da concepção do que significa o tempo de Deus, para você entender que isso não é uma contagem, como 1, 2, 3, 4, 5.
Quando você chega no final do ano que vai para o interior, alguém lhe chama para comer jaca. Olha a jaca de novo aí. Já tinha um tempo que ela não aparecia no culto, né? E aí você vai fazer uma pergunta a essa pessoa: mas mês de dezembro é tempo de jaca? Preste atenção aqui, que aqui mudou alguma coisa. Você não está perguntando, você contou os minutos, as horas e os dias para saber se a jaca amadureceu. Eu quero saber se é tempo de jaca. O que significa perguntar a alguém? É tempo de jaca. Por que nós usamos essa expressão? Para nos perguntar, é tempo de jaca? Se normalmente tempo é algo que está associado, como eu disse a vocês, a uma contagem. Tempo de jaca, queridos, significa que em algum momento as circunstâncias da natureza que foram projetadas por Deus, elas se alinham, o clima, a chuva, não sei mais o que, a temperatura, e aquela árvore, no meio de todas aquelas condições, ela encontra um tempo que é favorável para que ela produza frutos. Mas chega um tempo, que é tempo daquela árvore perder todas as suas folhas. É tempo de renovar as folhas. Chega um tempo que é um tempo só de sobreviver. Porque, meu irmão, o sol está tão pesado, tão terrível, que não é tempo de dar fruto, não é tempo de trocar folha, é tempo só de buscar água aqui nessa terra seca, até que volte a chover de novo. Irmãos, às vezes parece chato, às vezes parece enfadonho esses temas, mas entenda a grandeza e a seriedade disso, porque Jesus agora, e você vai entender isso agora nas cenas dos próximos capítulos, Jesus anunciou que o tempo em que ele chegou foi um tempo o qual Deus determinou, porque aquele tempo é o tempo de Deus, é o tempo Kairos de Deus. Assim como Deus programou a natureza para que tivesse um tempo em que a jaqueira florescesse, na história da humanidade, que falando de forma cronológica, você tem um princípio e você tem um fim. Tem um outro tempo que não está inserido em contagem numérica, mas foi um tempo da manifestação do Filho de Deus. Mas a maior parte da população não compreendeu o que estava acontecendo, porque eles não sabiam discernir o tempo. Jesus chama em Lucas 12, 54 e 56, e ele disse à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, vocês logo dizem, vai chover, e assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? A crítica de Jesus aqui não era porque eles não sabiam contar o tempo. A palavra que foi usada foi hipócritas. Era porque eles sabiam exatamente qual era o tempo que eles estavam vivendo, mas eles não queriam admitir que tempo era esse que eles estavam vivendo. Você vai encontrar em Romanos 13, no verso 11 e 12, a Bíblia dizia assim, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armaduras da luz. Quando você não discerne, queridos, o tempo em que você está inserido, você começa a querer plantar no tempo que não é de plantar, e você joga a semente fora. Você deixa de se defender e de se preocupar com ataques,
porque é tempo de guerra e você acha que é tempo de paz. Quando nós não compreendemos o tempo do evangelho em que nós estamos, quando nós não compreendemos o tempo que está à nossa volta, nós não vamos servir a Deus com excelência, porque Ele disse na parábola que tinha um tempo devido para ser servida uma porção de alimento, e é feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim como voltar. A gente tem visto o pecado dominando a sociedade, a gente tem visto cada vez mais jovens e pessoas vivendo em depressão profunda, pessoas angustiadas, a gente tem visto problema nas famílias, casais sendo destruídos todos os dias, e tem gente achando que é tempo de pregar prosperidade, tem gente achando que é tempo de querer viver as grandes maravilhas de Deus. Quando nós não discernimos e compreendemos, queridos, o tempo em que nós estamos inseridos, fatalmente, não vamos conseguir servir a Deus da forma que Ele quer que nós sirvamos. É tempo de guerra, é tempo de se armar, é tempo de paz, é tempo de celebrar. Mas a pergunta é: qual é o tempo agora que você está vivendo? Eu não estou te perguntando tempo no sentido de quantos dias tem que você aceitou Jesus, quantos dias tem que você se batizou, quantos dias tem que você frequenta essa igreja. Não estou te perguntando de tempo cronológico, não estou perguntando como se pergunta na sociedade. É tempo de você estudar, menino, não deixe de pensar em outras coisas. Não é assim que a gente faz? A criança com 10, 12 anos quer já fazer um bocado de estripulia dentro de casa. Rapaz, é tempo de você estudar. Mas eu quero trabalhar. Não, vai estudar, é tempo de estudar. Pela idade dele, você compreende que é tempo de estudar. Aí agora, quando cresce, ele quer ficar em casa, você diz: não, agora é tempo de trabalhar. E chega uma hora, irmão, na vida da gente, que chega o tempo de morrer. Chega ou não chega? Chega, tem tempo de morrer. E a gente tem que estar preparado até para o tempo de morrer. Porque tem gente que não se preocupa com o tempo de morrer. Você vai ver um caso na Bíblia de um homem de Deus, temente a Deus, que morreu, deixou a mulher dele endividada, e os filhos dele iam ser levados como escravo para pagar a dívida dele, porque ele não se preocupou com o tempo de morrer. Tem gente, irmãos, que dá mais trabalho aos outros na morte do que na vida. Irmãos, tem gente que morre e não deixa um... Olha, escute o que eu estou dizendo a vocês. A mulher dele não sabe a senha do banco dele, não sabe onde ele guardava o dinheiro, não sabe nada da vida da pessoa. A pessoa morre e a outra fica toda desorientada na vida. Onde é que esse homem tinha esse dinheiro? Qual era o banco, pelo menos, que ele tinha uma conta? Sabe por quê, irmãos? E eu estou falando aqui agora em uma dimensão material, porque às vezes a gente não entende que a gente tem que estar preparado até para o tempo de morrer. Eu conheci um irmão que ele contava um testemunho do pai dele, que Deus revelou ao pai dele o dia que ele ia morrer. Revelou a ele, já era um senhor. Ele foi, comprou o caixão dele, comprou o paletó dele e deixou tudo guardado. Chegou um belo dia, ele pediu à filha dele que fizesse uma comida para ele, que era uma comida que ele gostava. A filha dele fez a comida, ele vestiu o paletó que ele comprou, deitou na poltrona dele para descansar depois do almoço e morreu dormindo. Já estava com a vaga no cemitério comprada, com o caixão comprado, com tudo comprado. Deu trabalho a ninguém, porque quando Deus revelou a ele o dia que ele ia morrer, ele se preparou para o tempo de morrer, porque ele tinha tanta convicção que estava indo para o céu, que para ele era só um encontro que ele estava indo ter com Deus. Só tem medo de morrer, irmãos, quem não sabe para onde está indo. Mas tem tempo de morrer, não tem? Tem. Quando chega o tempo de uma criança nascer, os pais têm que se preparar, porque se não se preparar,
Como é que vai enfrentar agora uma criança no mundo? Você precisa discernir o tempo que você está vivendo na sua vida. E o tempo da sua vida com Deus não tem nada a ver com quantificação de tempo. Tenho 50 anos na igreja. Para Deus isso não significa nada. O tempo que você passa, às vezes, na igreja, não é um tempo que você está, às vezes, nem dedicando a Deus. Você vem porque precisa vir para a igreja. Mas não é um tempo que você poderia nem contar que foi um tempo de uma relação sua com Deus. Eu vim porque eu tinha uma obrigação de estar na igreja. Esse tempo para Deus não serve, queridos. E a gente precisa agora começar a despertar nessa reta final. Porque estamos encerrando o ano e encerrando o tema do que significa servir a Deus. E muitas vezes Deus não está preocupado com o que as pessoas olham ao seu respeito. Deus não está preocupado com o que você diz às pessoas ao seu respeito. Mas Deus está preocupado com quem de fato você é. Como você tem administrado o seu tempo. Em que você tem investido o seu tempo. Porque muita gente diz Senhor, Senhor, mas não obedece a Deus. E eu tenho certeza que nessa reta final dessa série, nós vamos começar a discernir, começando de cada um de nós. Eu queria que você, durante esse período, começasse a perguntar a Deus: Deus, qual é o tempo agora da minha vida com o Senhor? O que é que o Senhor quer de mim nesse tempo? Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Tudo tem um começo. Nessa dimensão que nós estamos, tudo tem um fim. Mas tem algo nessa dimensão que nós vivemos, que vai ser eterno. Ele diz: os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Você nessa noite, queridos, veio aqui, porque você queria ouvir algo da parte de Deus. Mas às vezes, você também vai ter que discernir o que é que você vai fazer e como você vai usar aquilo que você recebeu da parte de Deus. Porque sempre quando alguém nos pergunta por que nós não estamos fazendo algo para Deus, a nossa resposta na maioria das vezes é porque estamos sem tempo. O meu cronos não se ajusta ao kairós de Deus. O meu relógio não se ajusta ao calendário de Deus. Deus está dizendo, é tempo de dar fruto. Mas eu estou dizendo a Deus, Deus, mas meu relógio diz que eu estou atrasado. Deus está dizendo, eu quero falar com você, mas Deus, meu relógio diz que são meia-noite. É hora de dormir. E Deus está dizendo, é hora de guerrear. Mas Deus, 5 horas da manhã, é hora de eu acordar e tomar um café com leite. E Deus está dizendo, é tempo de jejuar. Eu queria que você atentasse nessa noite para essa dimensão de tempo, queridos, que não é um tempo contado, não é um tempo calculado, mas é um tempo que indica como se fosse uma espécie de estação daquilo que está para acontecer, ou daquilo que já está acontecendo. Mas que você entendesse a seriedade disso e a profundidade disso, porque tem coisas que nós aprendemos na Bíblia que são fáceis de compreender. Tem coisas que são simples, mas tem outras que são muito mais complexas. E às vezes perdemos o interesse pelo que é complexo. Às vezes queremos aprender só o que é simples. Mas a hora de quem trabalha com algo complexo, entenda que é muito mais cara do que a hora de quem trabalha com o que é simples. Tem muitos tesouros escondidos de Deus para você, que você só vai mergulhar nele quando você se interessar por aprender aquilo que é complexo. E discernir o tempo que você está vivendo na sua vida. O tempo de Deus para você não vai ser algo simples e nem vai ser algo fácil. Mas é algo que exige uma busca, exige revelação, exige comunhão com Deus, exige oração. Qual é o tempo de plantar?
O pessoal do interior tem um dia específico que ele planta o milho, porque ele sabe que dá uma chuva e ele sabe o tempo certo de colher. Será que você consegue aplicar a palavra de Deus na sua vida dentro daquilo que Ele quer para você? Feche seus olhos.